Apesar de todas as determinações da justiça, dois políticos muito conhecidos dos cariocas continuam desobedecendo e se aproveitando das brechas da lei. É o caso da deputada federal Flor de Lis e do ex-secretário estadual Pedro Fernandes. Tem reportagem, olha aí. Assassinato, corrupção, acusações de crimes diferentes e o empenho das defesas em conseguir brechas na lei para evitar o cumprimento das decisões judiciais. Acusada no mês passado de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flor de Lis não pôde ser presa por ter imunidade parlamentar. No último dia 18 de setembro, a Justiça do Rio determinou que a deputada passasse a ser monitorada por uma tornozeleira eletrônica e ficasse em recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 da manhã. A defesa dela pediu a revogação da medida, que foi negada. Um novo mandado para a colocação da tornozeleira foi expedido e, desde sexta-feira, Flor de Lis é esperada pela Secretaria de Administração Penitenciária para a colocação do equipamento. Mas, até o momento, ela não se apresentou e também não foi encontrada em nenhum dos endereços registrados para receber a nova intimação. Já o Pedro Fernandes teve o mandado de prisão expedido na Operação Catarata 2, deflagrada no dia 11 de setembro. Ele é acusado de integrar um suposto esquema de desvios em contratos de assistência social. Na época, Pedro Fernandes apresentou um exame positivo de Covid-19 e a prisão preventiva acabou sendo convertida em domiciliar. Passadas mais de 2 semanas, a defesa alega que ele segue em casa, aguardando autorização para a realização de novos exames. Em ambos os casos, as defesas dos réus tentam adiar as decisões judiciais para tentar mantê-los em liberdade por mais tempo. Para especialistas em direito criminal, a pandemia é um problema antigo, a lentidão da justiça. A defesa está utilizando desse quadro de pandemia para poder justificar a discordância, a não respeitabilidade das ordens judiciais. O que isso acarreta o enfraquecimento da credibilidade do Poder Judiciário e também da própria lei, porque mostra para a sociedade que é possível cometer crime e a pessoa fica se esquivando das decisões judiciais. O método usado pela defesa do ex-secretário foi solicitar que o processo fosse julgado em segunda instância, sob a alegação de que ele teria foro privilegiado. Mas o pedido foi negado e agora, com o processo novamente na primeira instância, o Ministério Público pode pedir a prisão de Pedro Fernandes a qualquer momento. A decisão do Poder Judiciário está correta, ou seja, ele precisa ser julgado em primeira instância porque o foro privilegiado não é dele. O foro privilegiado é do cargo que está sendo exercido. Se ele não está mais exercendo o cargo, ele não tem mais o privilégio. Sobre o caso Flor de Lis, o Tribunal de Justiça do Rio informou que depois que for intimada, a deputada tem até 48 horas para cumprir a decisão. Por conta dessa desobediência, o que o Poder Judiciário pode fazer? Ele pode apresentar medidas cautelares mais duras, né? Ao invés de tornozeleira eletrônica, colocar comparecimento em juízo periódico, por exemplo, todos os dias, ou então, até em último caso, levar a efeito da prisão preventiva. O especialista acredita que, no caso da deputada, pode estar havendo uma ilegalidade no não cumprimento da decisão. O que ela está fazendo é desrespeitando o Poder Judiciário, colocando em xeque a sua credibilidade, o que não pode.